E aí, meus amigos, tudo bem com você? Estamos aqui quarta-feira, muito especial. Meu pai acabou de chegar da Itália, veio direto para o Overmission, dia 4 de setembro. A gente está com muita expectativa aí, hein, pai? Eu também, bastante expectativa aí de poder de Deus sendo manifestado, pessoas sendo despertadas para fazer a obra de Deus nesse mundo que precisa tanto, né? Ver essa molecada pregando o evangelho aí, vamos levar eles para se entregar na missão aí, ó. Isso. É isso aí, é isso que nós vamos fazer. Se prepara, vai ter o evento online também, vai ser um momento muito especial. Uma coisa importante que eu quero dizer é que o livro do meu pai, Evangelista, uma espécie em extinção, está disponível no nosso site, hypebook.com.br. O link vai estar aqui embaixo, você não pode perder, principalmente se tratando sobre missões. Na semana passada, pai, eu fiz um vídeo aqui e eu falei um pouco sobre o dia que o pai me jogou lá, mandou expulsar demônio, eu tava filmando, o pai falou, expulsa esse demônio aí. Pai, lembra dessa história? Sim. Lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Exatamente. Eu falei, o que é isso? Eu assustei, falei, vai, expulsa com autoridade aí. E surgiram muitas perguntas, porque eu disse que não é muito a minha especialidade, mas rodando com o pai por aí, pelo mundo afora. Ontem mesmo eu estava editando o nosso vídeo da Nigéria, tanto de demônio que o pai expulsou lá, o caça-demônio lá. As pessoas não entendem muito bem, às vezes o próprio cristão não entende muito bem sobre doença, enfermidade, o que causa, por que acontece, quais são os motivos, sabe, por que tanto sofrimento muitas vezes. E eu falei que eu ia trazer o pai aqui para dar ensinar a gente um pouquinho. Então, Luca, é um assunto bastante vasto, né? Agora, existe um tipo de demônio, né, que a Bíblia fala no capítulo 13 de Lucas, quando Jesus cura uma mulher que por 18 anos tinha o corpo dobrado, né? Ela é curvado. E Jesus liberta ela estava por 18 anos naquela situação. E ali Jesus, pela primeira vez a Bíblia usa a palavra espírito de enfermidade, né? Jesus usa essa expressão, espírito de enfermidade. E nós sabemos, a ciência hoje sabe que muitas doenças se tornam enfermidades. A própria ciência chama as doenças, as enfermidades de doenças psicossomáticas, que são causadas por agentes externos do corpo, que vão além do físico. Aquelas tipo né? doenças mental, emocionais, espiritual, assim. Emocional, né? São A própria ciência percebe essa diferença, não é uma coisa física. Então, a enfermidade são doenças somatizadas, né? Causadas por uma situação que vai além do corpo, né? Que não diz respeito somente ao corpo. E isso é muito comum, né? Nós temos percebido, especialmente na Itália, uma grande quantidade de pessoas que sofrem de enfermidades. Não são doenças, enfermidades. São enfermidades, são doenças psicossomáticas, somatizadas, né? Ela pode ser somatizada da ação de demônios e ela pode ser somatizada também de doenças da alma, né? De problemas na alma. E a Bíblia trata muito sobre isso, né? E uma das grandes causas de doenças somatizadas, ou que se tornam enfermidades, de problemas da alma, é a falta de perdão. Quando nós não conseguimos perdoar, nós podemos ficar doentes. E hoje, por incrível que pareça, muitos hospitais, muitas clínicas, antes, quando tratam com a pessoa, primeiro essa pessoa passa por uma análise psicológica, para ver se tem alguns elementos que estão causando aquela enfermidade. Mas a Bíblia já fala sobre isso. 2000 anos já está falando. É óbvio que quando nós falamos de doenças somatizadas da alma, né, por exemplo, nós vamos ver agora que a Bíblia fala sobre isso, é mais facilmente aceitável, né, no mundo acadêmico. Porém, quando nós falamos de doenças somatizadas ou enfermidades causadas por espíritos de demônios, já é uma história que as pessoas já têm mais dificuldade de aceitar. Porém, a quantidade de pessoas que sofrem porque estão com uma enfermidade ou uma doença somatizada por ação de demônios é muito grande. Principalmente na Itália, eu tenho visto muitas enfermidades que são doenças somatizadas por causa de pecados cometidos, né? Especialmente a falta de perdão. E Jesus fala sobre isso. Quando Jesus ensina as pessoas a orarem, né, o Pai Nosso, né, no capítulo 6 de Mateus,
nós vemos que quando Jesus está falando ali do perdão, né? Na oração ele diz: e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele faz parte de orar, perdoar, né? Não tem como você estar realmente orando se você não está perdoando. E Jesus coloca de uma forma que nós somos perdoados à medida que nós perdoamos. Aquele que perdoa. E depois de ensinar a oração é concluída com essa observação de Jesus. No versículo 14 diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Então, a pergunta que vos faço é: se Deus não perdoa quem não perdoa, será que Deus pode curar quem não perdoa? E se Ele não perdoa, como nós entendemos, pecados podem somatizar doenças. Feitiçaria, por exemplo, é um pecado muito grave. Falta de perdão, rancor ódio contra alguém. É totalmente averso à mensagem do Evangelho. Né? Nós que fomos perdoados, como que a gente não pode perdoar se a nossa mensagem é uma mensagem de perdão? É totalmente contra o coração de Deus. Acho que por isso que é uma coisa tão séria, é o oposto do coração de Deus, de entregar o filho pelo perdão. E é tão séria que causa doenças no corpo. Tem gente sofrendo porque não consegue perdoar. Olha só, no capítulo 18 de Mateus, Jesus usa essa expressão muito forte. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Então, o que? Jesus só fala, se recusa a pessoa, nem assim, deseja perdoar. O que o Pai vos fará? Aí aqui está a parábola sobre a importância do perdão, aquela parábola do homem, né, que foi perdoado e não perdoou. Voltou a cobrar ele foi perdoado uma fortuna, e aí encontrou alguém no caminho que devia algumas moedas para ele, pegou ele pro pescoço, colocou ele na cadeia, falou: você me paga, você vai ficar preso. E é realmente isso, nosso perdão, o perdão de Deus para nós, para nossa salvação, a fortuna, às vezes uma pessoa faz, a gente segura, se recusa. Aí o senhor daquele homem que havia perdoado e que não perdoou, colocou ele na prisão e o entregou aos atormentadores, aos torturadores. E é lógico que aqui é uma parábola, mas Jesus diz: assim meu Pai Celestial fará caso recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Então o que acontece? Doenças são como tormentadores, tormentam a nossa vida. Por quê? Porque nós não temos perdoado, porque fomos perdoados por Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, perdoou-nos completamente, e nós, sendo perdoados, não perdoamos. E por isso que tem, infelizmente, muita gente que tem fé, que frequenta igrejas, mas no entanto estão doentes e não sabe por quê. Mas se analisar, olhar para o seu coração, você vai ver que tem ali um ressentimento, tem uma mágoa, tem pensamentos de ódio contra pessoas que fizeram algo contra você. Nas minhas muitas viagens que a gente orou por tanta gente, eu vi muitas pessoas sendo curadas antes que orasse por elas. Eu me lembro uma vez em Fortaleza, exemplos rápidos, hein? Em Fortaleza, eu fui orar por uma pessoa que era surda de um ouvido, já uma moça um pouco mais de 30 anos, mas desde os 8 anos ela tinha ouvido surdo. Quando eu fui orar, ela era surda de um dos ouvidos. O Espírito Santo me parou e eu então falei com aquela moça que ela tinha que perdoar. E ela fez ali uma oração perdoando. Enquanto ela fazia oração de perdão, o ouvido dela foi aberto. Eu sei orar. Uma outra vez, me lembro agora, no Rio de Janeiro, ali em Duque de Caxias, uma cruzada ali numa praça, uma senhora com câncer nos seios. Eu fui orar por ela, o Espírito Santo me parou e eu disse: você precisa perdoar. Ela disse: eu sei, eu preciso perdoar meu marido. Não, eu disse: você precisa perdoar a sua mãe. Quando eu falei isso, eu vi lágrimas saltando dos olhos dela. Ela começou a chorar e perdoar e imediatamente o câncer desapareceu. Meu Deus, cara. São poucos exemplos, mas eu poderia contar muitos outros do poder que tem perdoar. Quando nós perdoamos, nós somos curados. Maravilhoso. Pai, e aí? A pessoa que está vendo isso agora, deseja perdoar. Como? Como fazer? Uma ação prática de como ela fazer, porque às vezes não sabe. Olha, eu tenho uma maneira de perdoar, né? Eu não me permito pensar mal ou desejar mal no meu coração contra alguém que tenha feito algo contra mim, né? E isso às vezes não é fácil. Então, quando eu lembro que alguém fez alguma coisa contra mim que me magoou, eu na mesma hora oro por aquela pessoa. Eu digo: Deus abençoe. Abençoe, no nome de Jesus. E isso é perdoar, né? Isso realmente mantém meu coração puro, para que o inimigo não use a falta de perdão, né, em mim para vir com as suas
estratégias malignas, que pode ser até uma enfermidade. Somatizar em mim uma enfermidade por causa de uma falta de perdão. Pai, muito obrigado, hein? Obrigado pela aula. Sempre um prazer estar aqui. Dia 4 a gente vai estar junto. Convocando essa molecada para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Então nós estamos esperando vocês aí no dia 4, né? Vai ser realmente, né? Vai ser muito grande, né, o que vai acontecer. E eu tenho certeza que muitos corações serão motivados a ir para as nações e ganhar esse planeta para o Senhor. É isso aí. Dia 4 a gente se vê. Vai ser disponível online também. Não se esqueça, livro do meu pai aqui, Evangelista, uma espécie em extinção. Esse é o assunto, você precisa ler. Que Deus abençoe. Obrigado, Pai, mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Falou.